Galera, vamos reagir aqui ao vídeo do Redação Sport TV falando sobre o jogo do Flamengo e Fluminense. Beleza? Vamos lá. Não vai ganhar a final antes de entrar em campo. Mas, naturalmente, por investimento, por tradição, por uma série de fatores, material humano que tem, o que não tira nada do mérito do Nova Iguaçu pela campanha que fez até agora. O Flamengo que foi bem pragmático também no jogo de sábado, né? Assim como o Nova Iguaçu ele tinha vantagem, aliás, tinha uma vantagem maior, né? Porque venceu o primeiro jogo por 2 gols de diferença, né? Só seria eliminado direto se perdesse o jogo por 3 gols. Né? Aliás, não tinha nem possibilidade de disputa de pênaltis no Campeonato Carioca. A gente tem que ficar apertando o F5 do regulamento, né? No Campeonato Carioca, o empate no tempo agregado dá a vaga para o time de melhor campanha. Né? E nesse caso era o Flamengo. Então o Flamengo teria de perder por 3 gols de diferença para ser eliminado. E adotou uma postura bem diferente da que a gente está acostumado a ver, né? Era um time mais recuado, usando muita bola longa para atacar. E o Fluminense não conseguiu. Aliás, não conseguiu nos 2 jogos, né? Não tem conseguido na temporada, né? Até aqui. O Fluminense não conseguiu incomodar o Flamengo, né? Esse foi o gol anulado por causa da falta aí, né? Na origem da jogada. Uma falta cometida a 2, 3 metros de distância do juiz. Exato. E precisou do VAR para entender que era falta. Exatamente. Eu até achei que foi falta. Acho que o Luiz Araújo desequilibra. Mas eu confesso que até agora eu tô meio... O que eu acho da falta só é que ela... Quando o VAR intervém num lance, tem a sua sutileza, como esse, ele termina por pinçar uma jogada e fazer com que ela seja interpretada pela arbitragem num critério diferente do que o árbitro está interpretando os outros 90 minutos de jogo. Então vocês têm um instante retirado desse contexto. E isso à parte eu acho que foi falta. Só que eu acho que por exemplo, nesse critério, o agarrão do André na área. Sim. Primeiro tempo, tem 2 lances seguidos de escanteio, mostra que o critério da arbitragem estava correndo em outro sentido. Mas eu acho que foi falta e, no fim, a decisão para mim é correta. No jogo do Vasco tem uma reclamação também, né? Um lance que poderia ser um pênalti. Do Praxedes ali? Não, mas para mim passou muito longe. Quando você vê o replay, não tem contato. Passou muito longe. Teve o pênalti que foi marcado, né? Da mão do Piton. E para mim também ficou claro que o juiz se equivocou, mas acho que o jogo do Vasco, assim, em termos de polêmica... Esse ele foi pro VAR, né? Esse ele foi pro VAR. O VAR, na verdade, deu uma salvada nele, porque teria sido um erro... E, aliás, tem um erro muito grande. Um momento que vai ficar de enigma, né? Da saída da bola? Não, ele vai ao VAR, olha, toma a decisão, retorna... E não fala nada pra ninguém. E depois volta, pra olhar de novo. O desfecho do lance. O jogo, o Fla-Flu, o futebol tem uma coisa curiosa, né? Assim, existem perguntas sem resposta no futebol, porque não é um jogo de receita pronta para você ganhar jogos, para você ganhar partidas. Mas assim, qual é a dose que você tem que ter de adaptação ao adversário e qual é a dose que você tem que ter de tentativa de impor a sua maneira de jogar? Você pode ganhar das 2 maneiras, fazendo muito de uma coisa e pouco da outra, ou vice-versa. O Flamengo me pareceu ter entrado em campo muito voltado a tentar explorar o que em tese seria a maior vulnerabilidade do Fluminense, com a formação que foi a campo e pelo estilo do Fluminense. Uma linha defensiva muito adiantada, com 2 laterais, um era um atacante, o outro era o Marcelo, muitas vezes deixando apenas os 2 defensores, um deles o Martinelli, que um volante adaptado àquela função. Era muito tentador você retomada de bola e você tentar o jogo longo, fosse para a busca de jogadores rápidos pelo lado, fosse para o duelo, forçando o duelo Pedro com o Martinelli. Só que parecia que era tão tentadora essa proposta que o Flamengo, por vezes, apressava demais na retomada essa bola longa, fugia demais ao que é a sua característica de jogo e tinha um aproveitamento baixo nesse tipo de jogada ao longo do jogo. Para mim, a sensação é que a dose desse remédio era alta demais no jogo em alguns momentos. Faltava, eventualmente, tentar dar uma pausada no jogo, 2, 3 passes que ordenassem um pouco mais o time, até para permitir essa metida de bola em melhores condições. O que para mim é desse Flamengo, e esse jogo para mim reforça isso, uma conta pendente desse time, uma questão pendente desse Flamengo, que melhorou muito na sua pressão ofensiva. Quando precisa defender atrás, se defende muito melhor. Quando se instala no campo adversário,
desenvolveu uma forma de atacar que também evoluiu em relação ao ano passado, é como esse time reage quando é pressionado ele na sua saída de bola. O Flamengo teve problemas nos Estados Unidos quando o Orlando tentou fazer isso. O Vasco fez isso em raríssimos momentos no 0-0 do primeiro turno. E o Flamengo respondeu com bolas longas, com pouco aproveitamento. O Botafogo fez pouco. Quando fez, o Flamengo respondeu com bolas longas, com baixo aproveitamento. O primeiro Fla-Flu da fase de classificação, o primeiro tempo é de um Flamengo com enorme dificuldade de sair da pressão ofensiva do Fluminense e o Rossi chutando muitas bolas, raramente tendo sequência nas jogadas. O segundo Fla-Flu, o Flamengo domina, mas porque ele, Flamengo, consegue estabelecer a pressão e fazer o jogo acontecer no campo defensivo do Fluminense. E a partir daí ele cria muito. Nos 15 minutos que antecedem a expulsão do Thiago Santos, é o único momento em que o Fluminense se adianta no jogo e o Flamengo tem a sua maior estabilidade naquele Fla-Flu. E no jogo de sábado, novamente, com o Fluminense posicionado para pressionar, o Flamengo teve dificuldade de sair por baixo. Tem dependido de esticar essa bola às costas e não tem... Primeiro, por característica. É um time mais, se você conseguir pegar as costas para correr, não de disputar essa primeira bola no alto, você em tese só tem o Pedro como um jogador com essa característica. Se tivesse o Bruno Henrique, talvez até tivesse um a mais para disputar essa primeira bola no alto. Eu acho que se tem uma questão pendente e o Campeonato Brasileiro vai exigir do Flamengo enfrentar muito mais pressões organizadas do que o Campeonato Carioca, eu acho que essa é uma questão que o Flamengo leva para o resto da temporada. Um ponto a evoluir. Para mim, o maior ponto a evoluir é como esse time sai jogando de trás. O que me leva a crer, por exemplo, a pensar se Vinha e Léo Ortiz, que o Tite é cauteloso e tenta estabelecer um critério a partir do mérito de campo. O jogador não chega e vai tomando o lugar de quem está, até porque tem um bom desempenho defensivo, mas eu acho que sair de trás com Varela, eles têm muitas virtudes outras. Varela, Fabrício Bruno, zagueiro muito rápido, de ótima recuperação, e Ayrton Lucas, não é a especialidade desses jogadores. E quando eles são confrontados contra esse tipo de adversário, eles têm uma dificuldade maior. Agora, outro time... mencionamos isso. Agora, o resultado está aí. Não é nem a questão de ser o resultado, porque foi eliminado, mas assim... Não, o time não está jogando bem. Decisões foram tomadas num jogo e no outro que cabe questionamento a elas. O questionamento tem que haver, assim, por ser campeão da Libertadores, não se pode questionar uma escolha feita para um jogo, para outro, e por que ela funcionou, por que não funcionou. Para mim, é muito justo e natural que o Diniz, por exemplo, na sua coletiva, que ele deu uma subida de tom em alguns momentos, que ele reivindique ou que ele tente ponderar e traga para o debate que o Fluminense chegou depois da temporada, que se preparou menos, que isso tudo está dentro de um... E que isso precisa ser levado em conta. E que ele, eventualmente, fique insatisfeito quando isso é esquecido em nome do resultado. É justo. O que me parece que não tem sido legal em algumas manifestações dele é que a sensação é que qualquer opinião que seja emitida e que esteja em consonância com uma opinião que se tornou hegemônica, seja na opinião pública, seja na arquibancada, ele trata como uma avaliação rasa e rasteira. Como se ele nutre a sensação, por vezes, é de um certo desprezo pelo contraditório. Mesmo, como se... Porque você não... Acho que é preciso ter um certo respeito, assim, nem sempre a opinião majoritária ela é necessariamente pouco embasada. Você pode, às vezes, não ter... O futebol ele tem um certo encanto, porque mesmo que alguém não tenha uma formação técnica no jogo e que seja capaz de explicar o porquê determinadas coisas não estão funcionando, muitas vezes ele é capaz, através de uma sensibilidade para o jogo, perceber que não está funcionando. Mesmo que ele não consiga mergulhar E esse é um dos grandes segredos do sucesso do futebol. Então, o futebol é o fenômeno que é por causa disso. A percepção de que determinadas escolhas dele não funcionaram não significa que porque essa percepção ela tenha ganho a concordância de boa parte da arquibancada, da opinião pública, não necessariamente é uma opinião rasteira e rasa. Quando você começa a achar que tudo ao seu redor é raso... É isso. Você pode estar
Vai estar sob a falsa impressão de que só você é relevante, interessante, o Ou pelo menos, talvez nem seja o que ele pense, mas é a impressão que algumas manifestações têm passado. Eu digo isso como uma tentação, como um risco. É uma tentação, é isso. Que precisa ser acessado. O Fluminense, o Fluminense é a equipe que eu tenho mais dificuldade de conseguir analisar nesse início de temporada por tudo isso que a gente citou. Porque eu tenho dificuldade de conseguir ver até que ponto a forma do trabalho da temporada passada não está conseguindo se ajustar. Eu tenho dificuldade de conseguir entender até que ponto é a questão física do atraso nesse retorno da pré-temporada. E eu acho que a gente só vai ter essas respostas mesmo dos momentos que vão ser importantes para o Fluminense. Início de Campeonato Brasileiro, primeira fase da Libertadores. O Fernando Diniz não se transformou num técnico ruim. O que a gente falou do Fluminense no ano passado não foi engano. O Fluminense conquistou. Tinha seus problemas o time. Ele ganhou com algumas questões que vão permanecer. E o time pode e provavelmente ao longo da temporada vai jogar muito mais do que está jogando, porque as circunstâncias vão ser mais favoráveis a isso. E os nossos jogadores selecionáveis começaram a se apresentar nas seleções. E olha essa foto aqui. Cara, nossos 4 uruguaios, olha. Que é isso? Que time nós temos, cara? O problema vai ser nos dias de jogos que o Campeonato Brasileiro não parar e vamos perder pelo menos uns 6 ou 7 jogadores para a data FIFA. Mas o Eric Pulgar foi cortado ainda da seleção chilena. Segundo o informe médico, o volante está com uma lesão no quadríceps e o tempo de recuperação não permitirá que ele entre em campo pela seleção La Roja. Pois ele jogou os 2 jogos contra o Fluminense. Já sentindo essa lesão, vocês perceberam que ele foi substituído nos 2 jogos. Ele já vem sentindo isso, mas agora vai fazer o tratamento agora na data FIFA. E o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno também se apresentaram à seleção hoje pela manhã. Eles vão jogar pelo Brasil contra a Inglaterra em Wembley e a Espanha no Santiago Bernabéu. Segura, Dorival Júnior. E segundo o SofaScore Brasil, o Flamengo é líder dos times da Série A em 2024 em todos os quesitos referente à defesa. É o primeiro em menos derrotas, 0. É o primeiro em menos gol sofrido, 1. É o primeiro em jogos sem sofrer gol, 12. E em minutos seguidos sem sofrer gols, 1040 minutos sem sofrer um gol. É o nosso Mengão, cara. O Mengão tá com tudo, hein? Cara, e o Renato Maurício Prado tá pistola com o Luiz Araújo e não é de hoje. Olha o que ele colocou. Luiz Araújo não pode ser titular nesse time. Bota o Gabigol, bota o BH, bota o Vitor Hugo, qualquer um, mas tira esse pereba. Eu acho que o Tite mantém ele ali porque ele faz muito bem aquela recomposição, né? E nem o Gabi, que pode jogar naquela lateral, e nem o Bruno Henrique pelo lado direito não faz bem essa recomposição. Talvez o Vitor Hugo conseguiria fazer. Olha esse aqui, Gabi tá doido? Ele é pereba, mas não tem função que o Gabi não faz. Realmente, o Gabi faz essas funções todas, mas não faz tão bem como o Luiz Araújo. Mas galera, esse aqui foi o vídeo do Redação, um vídeo muito bacana. E o giro de notícias do dia do Flamengo. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Até a próxima.